justiça. Oh, glória a Jesus. Aleluia, Deus. Aqui é simbolicamente representando uma couraça, porque na época a couraça era um trem realmente muito escondoso, feito de, sei lá, de cobre, de alguma coisa assim, ou de um material bem possante, e para poder servir. Agora, bota aqui, deixa da tela. Eu tenho um estudo, pastor, você não carrega muita culpa, devido ao suor. Ela fez de pano também, de Pois é. couro. Não, contrário, eu quero. Exato. Porque esse aqui, digamos que seja uma couraça protetora da vida na água. Todo mundo conhece a colete que salva a vida na água. Eu estou apenas representando como a couraça do combatente para poder proteger aqui os órgãos vitais, né, de qualquer sorte de ataque. Naquela época, os ataques mais eram por flecha, né, por dados inflamados. Inflamado significa ter fogo na ponta. Então, ele era feito provavelmente de uma espécie de proteção que resistia a alguma situação e também, quem sabe, um ataque de uma espada, de uma lança que poderia vir. Então, essa couraça era para proteger isso aqui, que também viria atrelada no cinto, digamos que fosse o cinto para poder simbolizar, então, essa couraça que fala lá na armadura. Obrigado. Então aqui está uma amostra mais sucinta de uma espécie de couraça, né, que era usada pelos combatentes da época de Paulo lá em Roma e também na era medieval, ou seja, antes da época de Paulo em Roma. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus. Vestida a couraça da justiça. Couraça da justiça é um elemento da armadura de Deus que nos protege na batalha espiritual. A justiça de Deus protege o coração, por ser o coração voltado para a justiça de Deus, é muito importante na vida do cristão. Todo cristão enfrenta uma batalha espiritual, sim ou não? Por isso Deus nos deu uma armadura espiritual para nos proteger. A justiça protege áreas importantes da nossa vida, como as inclinações e os sentimentos, Efésios 6,14. Por isso é importante conhecer e lembrar da justiça de Deus. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 6, por exemplo, vai falar que se a humanidade hoje vive, irmãos, aí clamando por justiça, a Bíblia diz que eles serão bem-aventurados, porque para eles haverá justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, em sua justiça, não deixa nenhum pecado sem castigo. Ou deixa, irmão? Alguém pensa que alguém que pratica algum pecado e até mesmo por se converter, digamos assim, agora eu me livrei de toda uma situação. Você foi perdoado por Deus, mas a penalidade, irmão, é consequência, né? Você vai ter que pagar o preço por conta disso, porque senão, daqui a pouco você está lá de novo na situação, volta e meia, mais que alguém falar alguma coisa, mais que alguém reclamar alguma situação, você, não, mas eu não vou ficar ali não, ali é muito duro, fala muito, enfim, exige demais. Quem é salvo tem Jesus morando dentro dele e vive pela justiça de Deus, que foi castigado em seu lugar. Assim a justiça de Deus nos salva. Romanos capítulo 3, de versículo 21 até o 24. Louvado seja Deus. Nós vamos descansar a leitura para a gente poder avançar, mas é certo que a justiça de Deus nos salva, meus queridos, aleluia. Mas é preciso entender que melhor a gente poder até mesmo evitar isso, para que não sejamos então penalizados por uma razão. Como a couraça da justiça protege alguma situação de proteção, veremos, a couraça protege o coração e outros órgãos vitais do soldado. Não podemos viver sem os órgãos vitais, mas eles são frágeis, irmão. Então diz, e ficam vulneráveis em batalhas, como uma couraça. A justiça de Deus protege a área de nossa vida, que são muito importantes, mas também frágeis. Podemos vestir a couraça da justiça, refletindo na justiça de Deus e aplicando à nossa vida a couraça da justiça, querido. Não? Vamos sempre procurar nos reverter desse processo, dessa arma consistente dentro da armadura de Deus, para a gente estar, como disse a irmã, tentando de certo modo chegar ao mínimo de uma perfeição
digamos, de 0 a 10, se não consigamos chegar a 10, pelo menos a um ponto mais alto que for possível. Mas também a couraça leva ao arrependimento. A justiça perfeita de Deus realça nossas falhas e mostra que precisamos de perdão de Deus e de sua ajuda para mudar consequentemente. Porque o arrependimento consiste no entender da mentalidade de quem tem juízo, mas a transformação só pode vir através do Espírito Santo, porque ela emana de dentro para fora. Livra da culpa, justiça, que é Jesus. Todo aquele que se arrepende pela justiça de Deus, não precisamos viver preso pela culpa de pecados perdoados, conforme escreve Pedro na primeira carta, no capítulo 2, versículo número 24, aleluia. Alguém pensa, irmão, porque Jesus já pagou os nossos preços na cruz, agora nós temos uma liberdade licenciosa para, como crente, ainda que seja, viver ao nosso bel prazer, irmão. É preciso ter cuidado com isso, irmão. Muito cuidado com isso. Com a preparação do Evangelho. Né? Naquele tempo, vocês sabem que o povo na era medieval, como também até pouco tempo, não sei se ainda há cultura ali no Oriente Médio, em Israel, qualquer outro lugar, as pessoas usarem sandálias, né? Então, por conta disso que chegavam nas casas, o primeiro passo era poder lavar os pés, porque estavam empoeirados, da viagem, estava só a pé, então estavam empoeirados. Banhar não era muita situação, porque a água lá não é muito fácil, não, né? Então, a gente sabe que no deserto nem tem água, então a água é caríssima, é ouro ali. Mas, para poder, então, amenizar a situação, deitado numa rede, numa cama, precisava lavar os pés. Então, porque usava o tipo de sandália mais ou menos parecido com essa aqui, que é uma sandália de rabicho, em outra linguagem chamada franciscana, como queiram. Então, era mais ou menos nesse aspecto. Mas, dentre outras, eu tenho aqui algumas imagens também da época. Essa aqui, ó, como vocês podem perceber, ela tinha esses cadastros, né, que viria até a altura aqui da panturrilha, e amarrada para poder dar mais sustentabilidade, a propósito de que o combatente não escorregasse, se precisar dar um coice em alguém, alguma coisa, a sandália não escorregar. Veja quanto era difícil não, naquela época, que não tinha criatividade nem para ter um sapato, uma rotina, enfim. Hoje, diferentemente, como se vê, eu estou aqui usando na semelhança de um coturno, de um policial que vem até aqui, a essa altura, outros vêm até aqui para proteger de várias situações, e quem sabe até de víbora, né, de mordida de cachorro, alguma coisa semelhante, né? E também um material bem firme para poder usar a ferramenta também, como já disse, né? Chutar alguém, se defender, e daí por diante. Então era muito realmente arcaico o tipo de calçado que eles usavam. Outro exemplo é essa aqui, ó. Essa aqui, digamos, até um pouquinho já mais bonitinha, né? Já mais social, porém com uma caneleira aqui na altura da canela para proteger. Vocês sabem que jogadores de futebol, por exemplo, são obrigados a usar uma caneleira por dentro do meião que vem até aqui em cima, exatamente para proteger de pancada, de um chute, de alguma situação diversa que pode ocasionar em quebrar a perna. Então, usa isso aí. Então, naquela época, isso aqui era mais ou menos isso, ou semelhante a isso aqui, para poder a gente entender. Vamos então falar dessa ferramenta que está expressa dentro da armadura. Para a gente então poder caminhar e até se exibir com os sapatos, com os tênis bonitos, com as sandálias Luiz XV, Luiz 23, aquele salto dessa finurinha, que eu não sei como é que alguém consegue ficar em pé no negócio daquele, mas por aí vai, né? Mas, na verdade, o calçado é mais para poder dar suporte, para que você possa pisar, andar em lugar de dificuldade.